E a razão, ela pode conhecer o bem, mas a vontade pode não aderir a esse bem, porque ela tem igual poder, ela tem igual força à razão. Os gregos, eles tinham uma razão quando diziam que o conhecimento é necessário para se fazer o bem. Porém, certo, ele não é suficiente, precisa o concurso da vontade para que você faça o bem. E aí eu vou falar da vontade, certo? Agostinho, certo, ao detectar que o mal na vontade, ele passa a analisar. Para ele, certo, a vontade é algo inerente ao homem. Estar no homem é algo inato, certo? E a vontade, ela pode ser tanto boa quanto má. Se a vontade é boa, as nossas ações vão se expressar em virtudes. Se a vontade é má, nossas ações vão ser imorais. Porém, ele afirma que, apesar de termos a vontade, existe também a boa vontade. E o que é que vem a ser a boa vontade? É a vontade, certo? É a disposição estável para agir bem. Ou seja, não é agir bem por mérito, por interesse, mas agir bem porque visar o bem é o que é de mais elevado. E essa boa vontade, certo? Para me atingir essa boa vontade, preciso apenas da vontade. Porque se a vontade quiser, eu posso atingir essa boa vontade. Agostinho diz o seguinte, certo? Mas como eu faço para atingir essa boa vontade? Como é que eu faço para conhecer essa boa vontade? E aí, a partir daí, ele vai justamente dizer, da mesma maneira que os gregos, né? Que a felicidade, a razão última do homem é justamente a felicidade, certo? Então, como então conciliar a felicidade momentânea, né? Proporcionada pelos bens materiais com os bens imutáveis, ou seja, Deus, né? E aí, Agostinho parte do princípio de que tudo o que Deus criou é bom. Porém, existe, certo, escalas nesses bens. Ou seja, tudo que Deus fez no universo é bom. Não existe coisa mal. Tudo que ele fez é bom. Só que existe uma escala de bens. Sendo que o bem maior é Deus, certo? E os outros são bem menores. Quando o homem, então, certo, passa a utilizar desses bens menores ao invés do bem maior que é Deus, porque é em Deus que reside a felicidade, o homem acaba cometendo o mal. Esses bens menores que existem devem ser utilizados em função do bem maior e não serem gozados dele, né, como fruídos dele. E aí, como a vontade ela busca justamente a plena satisfação, e dentre as coisas a serem apreciadas em seu justo valor, Deus aparece como sendo o primeiro, então a vontade é ela que determina se ela quer seguir ao bem maior que é Deus ou se ela quer afastar-se dele. Esse afastamento é justamente o causador do mal, a origem do mal. E o homem é o único ser da criação que não é determinado, porque ele possui justamente a faculdade da razão que emite juízo
verdade. E Agostinho vai dizer que a primeira verdade evidente é justamente a que nós vivemos. Sabes que vives, porque se por acaso se engana se você vive ou não, não poderia duvidar se não estivesse vivendo. E aí o Agostinho ele vai se utilizar, certo? Ele vai se utilizar de 3 níveis para atingir esse conhecimento imutável e que está acima da razão, né? E aí ele vai falar justamente dos sentidos exteriores, que são os sentidos que nós percebemos através dos 5 sentidos, né? As coisas que nos cercam. Tem o sentido interior, que é justamente o sentido que nos faz repulsar ou apossar de algum objeto, que também os animais possuem, né? O sentido interior, que é justamente o instinto. E a razão, que ela tanto capta o sentido interior como o exterior e compreende tudo isso, certo? Aí Agostinho pergunta, mas então, com que autoridade a razão julga, certo? Se a gente conseguir encontrar alguma realidade superior à razão, aí você tem que admitir e a gente vai chamar de Deus e associá-lo a Deus. E aí o Evódio diz assim, então pronto, Agostinho, prove-me isto, né? E aí ele vai perguntar para Evódio, Agostinho pergunta para Evódio, Evódio, você consegue perceber alguma realidade que é comum a todo mundo, que é imutável, que não muda? E aí ele vai associar justamente as razões matemáticas, que é justamente de forma que quando a gente faz algum cálculo, né, 2 mais 2 é 4 aqui na China, em qualquer lugar. Isso é comum a todo mundo, certo? É imutável, porque não muda, entendeu? E aí Agostinho vai justamente relacionar os números com a sabedoria. Ele vai dizer que essas verdades elas estão impressas em nossa alma, não por recordação, como pensava Platão, sim, mas sim pela iluminação divina. E aí, como ele conseguiu provar para Evódio uma realidade superior que não muda, ele chamou de Deus. E uma vez provada a existência de Deus, de uma realidade que é maior do que a razão, ele vai justamente dizer que o livre-arbítrio é um dom dado por ele. Se o livre-arbítrio tivesse sido nos dado também para podermos pecar, não haveria nem mérito e nem desmérito. O objetivo principal de Deus ter nos dado o livre-arbítrio é para a gente agirmos corretamente, retamente. O livre-arbítrio é justamente o poder de exercer o direito de escolha, sabendo que nós somos o principal responsável por elas. E é um dom, certo, dado por Deus, sem a qual não possuiríamos a liberdade. Livre-arbítrio e liberdade, o 3º capítulo, né? Se a vontade é a causa do pecado no homem, de onde então surge esse impulso, certo, esta inclinação para nos voltarmos para os bens inferiores? Esta inclinação não seria então uma causa natural